Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer imenso tê-los aqui comigo. Eu sou o professor Elicelton Farias e nesse vídeo de agora nós iremos aprender todos os parâmetros que devem estar contidos em uma petição inicial para fins de uma ação declaratória de inexistência de débito voltada para os empréstimos consignados. Aproveita, você que está chegando aí nesse exato momento, deixa o seu like, isso é bem importante aqui para o crescimento do nosso canal. Aproveita também, se inscreve em nosso canal constantemente. Nós temos trazido diversas dicas práticas sobre o direito civil, sobre empréstimos consignados, sobre inventário, uso capião, tem tantos outros temas fundamentais para a sua carreira. Então, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vem comigo para esse assunto muito interessante que carece de algumas observações bem pontuais. Pessoal, para que se presta essa ação declaratória de inexistência de débito voltada para o empréstimo consignado? Veja só comigo os pontos que nós vamos bater. A gente está falando de uma ação que tem como escopo declarar que um empréstimo não existe, aquele débito referente ao empréstimo não existe. Você imagina que temos aqui o nosso amigo João, o nosso amigo Pedro, enfim. E foi realizado, em nome desse cidadão, um empréstimo consignado, seja de forma fraudulenta, seja por um terceiro, estelionatário, o que você queira chamar. Enfim, pegou o nome de João, pegou o nome de José e foi feito um empréstimo consignado em nome dele. Em razão desse cenário, eu posso estar entrando com uma ação que visa algumas coisas. Primeiramente, é declarar que esse débito não existe. Olha, eu não contratei esse empréstimo consignado, não tenho parte com isso. Segundo lugar, é que existe a repetição do indébito. Professor, por que a repetição do indébito? Muito simples, pessoal. Foram realizados descontos indevidos. Então, nada mais justo que eu ter o direito a receber esses valores de volta. Então, primeiramente, declarar que o débito não existe. Segundo lugar, a devolução dos valores indevidamente descontados. E um terceiro e último ponto é os danos morais. Os danos morais referentes a esse determinado valor que foi descontado. Então, se pegou meu nome, foi feito empréstimo, foi descontado, naturalmente eu tenho o direito a ser ressarcido por esse abalo psicológico, por esse contratempo que ocorreu na minha vida. É aí onde entra o pleito relacionado aos danos morais. Então, quando a gente vem trabalhar uma petição inicial, a gente precisa englobar muito bem esses três pontos na exordiada. Tanto a declaração de inexistência de débito, quanto a repetição do indébito, tal qual os respectivos danos morais. Tudo bem? Então, primeiro enfoque aqui, começando do começo. Por onde é que a gente trabalha, primeiramente, esse cenário aqui? Primeiramente, a gente trabalha relacionado à própria competência. Qual é a competência? Ponto-chave. O local do domicílio daquele lesado, seja um aposentado, seja um cidadão comum, o local do domicílio, até com base no CDC. Então, é o local do domicílio do consumidor que vai ser relacionado. Pessoal, essa ação você tem dois parâmetros nela. Você pode estar utilizando do juizado especial ou você pode estar utilizando da justiça comum. Para o advogado, vale a pena uma observação interessante para ver se compensa ou não. No juizado especial, no primeiro grau, não temos as relacionadas custas nem os honorários, tudo bem? Então, se você vai optar pelo juizado, saiba que a sentença em primeiro grau não tem os honorários advocatícios. Vale a pena essa observação. Na justiça comum tem, por isso que muitos colegas optam por utilizar a justiça comum nesse cenário, mas não empecilha a utilização do juizado especial. Então, justiça comum e juizado especial relacionada ao domicílio do respectivo lesado, do aposentado, de alguém que teve aí seu nome surrupiado para fins de empréstimo. Segundo lugar, qualificação. Gente, e aqui não tem muita coisa a se fazer. Qualificação básica, nome, endereço, CPF, RG, colocar consequentemente o seu nome, seu escritório, toda a sistemática base de uma respectiva qualificação, ação declaratória de inexistência de débito, combinado com repetição de débito, com danos morais e pedido de tutela provisória. A gente já entra na tutela provisória para você entender como ela é importante aqui. E, consequentemente, o nome do acusado, o nome do réu. No caso aqui, o banco. É o banco X, o banco Y, o banco Z, que comprometeu, que efetuou esses descontos indevidos. A gente coloca o banco. Por quê? Isso é um dado bem importante. Porque, pessoal, isso é um vício do prestador de serviço, a gente chama assim de fato do serviço. Ou seja, extrapolou a mera esfera e, consequentemente, o banco é o responsável. A gente chama isso de responsabilidade objetiva. Então,
quem está descontando do meu salário é o banco, por exemplo, o Banco Bradesco. Então, eu vou entrar com ação contra o Banco Bradesco, ele que deve efetuar tudo isso e depois ele vai atrás dos respectivos atos. O nome disso é fortuito interno, porque foi algo do próprio banco. Ele que falhou com a segurança, deixou com que alguém, por exemplo, efetuasse esses descontos indevidos. Pessoal, pedidos incidentais. Primeiramente, gratuidade judiciária, se for o caso, não tem problema nenhum, pedido clássico. Prioridade processual, se está dentro lá da uma das hipóteses de prioridade, é muito comum aqui nessas ações, vale a pena essa observação, por quê? Muitas dessas ações você está lidando com aposentados, com pensionistas, que já tem uma idade um pouco avançada, então a prioridade processual é uma realidade bem interessante para cá. Da narrativa fática, gente, narrativa fática dessa petição, toda a sistemática que a gente acabou de conversar, que foi realizado, o que eu gosto de falar, que foi realizado um empréstimo consignado X, Y, Z, a partir do dia tanto, com desconto tal, todos os dados necessários. Foi realizado um empréstimo. Começou em que dia esse empréstimo? Olha, 5 de dezembro de 2019. O valor de quanto? De R$70. Tem sido feito mês a mês até o presente momento. Toda a narrativa fática do que está acontecendo nesse exato momento para que a gente delineie bem direitinho tudo isso. Vencido essa parte, possíveis incidências do Código de Defesa do Consumidor e por pedido de tutela provisória. Fiz a narrativa fática, posso já estar apresentando aqui minha tutela provisória. E por que a tutela provisória? Eu fiquei até de falar isso agora. É tão importante aqui nesse cenário. A tutela provisória, ela tem a ver com possível cessão dos descontos. Você imagina, tem muitos aposentados, pessoal, que às vezes pegam o nome, eu já vi casos de estraçalhar mesmo o nome do cidadão. E não fazer 1, 2, 3, não, fazer às vezes 5, 6, 7, 8 empréstimos. Então, no final, isso aí é quase um desconto de R$1.000, 1.000 e poucos reais, é uma coisa assim completamente fora de lógica, fora de padrão, a realização desses descontos, e naturalmente, gente, causa sérios danos ao aposentado, ao cidadão. Razão pela qual a tutela de urgência é tão importante, para pelo menos, a gente não está falando de devolver dinheiro nem nada não, mas pelo menos cessar as cobranças ao longo da ação, que já dá um respiro, já dá ali um alívio para aquele aposentado, enquanto essa ação vai descobrindo aí o que deve, o que não deve, e já vai segurando essas cobranças, tudo bem? Então, o pedido de tutela é fundamental nessa ação para evitar justamente esses descontos muito devidos. Do pedido de tutela provisória de urgência, se for o caso, suspensão de contas e, consequentemente, o mérito da demanda. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o respectivo empréstimo que foi realizado completamente desacordo ao Código de Defesa do Consumidor, completamente desacordo com qualquer normativo, foi sem autorização, foi sem dar publicidade, foi sem ter o aval do respectivo cliente, o que repercute numa falha da prestação do serviço. Consequentemente, a dano moral. Gente, isso trata-se de um dano moral in re ipsa. O que é um dano moral in re ipsa? É aquele que independe de qualquer coisa, independe de eu provar que eu fui lesado na minha personalidade. Aqui é o seguinte, alguém pegou o meu nome, com o meu nome, e realizou um empréstimo consignado que eu tive desconto às vezes por 1 ano, 6 meses, 2 anos. Então, isso já é um fato por si só capaz de sejar o dano moral. Então, fundamentar como isso foi uma das coisas que eu gosto de fazer. Se por um acaso, imagina o seu cliente, ele é doente, ele tem um gasto grande com medicamentos, com outros atos. Se for possível, já coloca até aqui as possíveis coisas que ele deixou de fazer, como esses descontos têm afetado a vida dele, tem afetado a estrutura dele, tem afetado ali as finanças dele. É algo interessante, é algo inteligente de se colocar nesse exato momento. Por fim, os pedidos. Primeiramente, benefícios da justiça gratuita, proceder com a citação do réu para querendo apresentar contestação, a liminar, claro, para que sejam citadas cobranças, expedição de ofício ao INSS para que seja suspenso qualquer espécie de desconto mensal e, consequentemente, demonstra a efetiva entrega do dinheiro do suposto empréstimo, determinar as demais incidências, inversão do ônus da prova, hipossuficiência do consumidor e, por fim, a procedência total da ação. Qual é o objetivo da procedência dessa ação? A devolução integral dos valores dobrados daquilo que foi descontado, consequentemente a cessão das cobranças e os danos morais de 5, 8, 10 mil reais, a depender da situação. Isso é uma das coisas que eu mais trabalho dentro do meu curso. Criei em primeira mão sobre ações declaratórias voltadas para os empréstimos
consignados. É uma oportunidade de você aprender na prática como está lidando com essa realidade, como está lidando com esses descontos indevidos, com essa situação específica, desde a reunião inicial com o seu cliente até, de fato, a sentença de mérito pela devolução desses valores. Você deseja conhecer o meu curso sobre ação declaratória e inexistência de débito voltado para o empréstimo consignado? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Clica nele agora mesmo, vem comigo pegar essa oportunidade única. Clica e vem comigo.